E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Maicon Meu nome é Denise. e nós somos do canal Na Na Busca em Portugal. Portugal. Galera, esse vídeo muita gente pediu, então a gente decidiu trazer pra vocês, que é sobre o nosso planejamento para vir para Portugal. Então a gente separou alguns tópicos aqui e vamos falando pra vocês como foi, né, cada tópico, e no final a gente vai dar meio que uma resumida no nosso planejamento. Então o primeiro tópico é A ideia. de onde surgiu a ideia da gente vir para Portugal. Bom, quer começar? Pode falar se tá todo empolgado. Bom, eu, como já disse no vídeo anterior, sempre tive vontade de imigrar e sempre tive aquele sonho americano, queria ir para os Estados Unidos. E depois eu percebi que não seria uma possibilidade, não para minha realidade. E isso entrou em stand-by. E certo dia, lá na frente, a gente estava conversando com uma amiga nossa que veio para Portugal, também morou em Paris. E ela estava falando como é a vida aqui e na hora despertou assim o interesse. E aí na hora também falei para Denise, já até contei no outro vídeo, né? Mas falei para Denise, amor, vamos embora para Portugal? E ela na hora falou o quê? Vamos, eu já tinha vontade de vir morar na Europa, mas eu queria morar na Espanha, na verdade. Eu queria passar uns 2 anos lá, porque eu tinha feito um curso, estudei um pouco sobre a tradição, né, do país, um pouco sobre a cultura, gostei bastante. E eu ainda tenho esse sonho, viu? Quem sabe daqui a um tempo vocês veem a gente aí em busca na Espanha. Na Espanha, vai saber. Mas a motivação mesmo que deu um pontapé inicial foi essa conversa com a irmã de um amigo. Aí foi a ideia. Aí, depois disso, a gente, lógico que foi pesquisar, né? Não foi assim, tipo, então vamos mesmo. A gente foi pesquisar sobre o país, entender qual é a realidade. Nada na loucura. Nada na loucura. Não. Tanto é que foram 3 anos, né? E a gente foi pesquisar como que é a vida, se realmente era melhor do que no Brasil, quais são os pontos positivos, os pontos negativos. Pesquisamos em várias fontes, como é a qualidade de vida no lugar, se, tipo, enquadramos para nossa realidade e a gente viu se melhoraria ou se pioraria. Então depois assim da gente começar a pensar, vamos ir para Portugal, começou a pesquisa, começou a ir atrás de tudo para saber como que era, até porque não tem como você mudar de país sem pelo menos saber o mínimo sobre ele. E aí, depois disso, né, depois de muito pesquisar, a gente procurou as nossas motivações, que é o que eu falei pra vocês, né, que é o que compensa, tipo assim, E trouxe nós pra cá. Compensa aí por causa disso, que são as motivações. No caso, as motivações pra nós... Quais são as suas motivações? Pra mim, as motivações eu não diria tanto assim segurança, porque a gente vivia no sul do Brasil, e o sul do Brasil, tipo assim, nossa, não é aquele perigo não. Mas é de boa. É mais de boa, mas assim, uma das motivações é a segurança. Outra seria a educação que a gente podia dar para os nossos filhos. Isso eu digo a nível escolar, que pelo que a gente pesquisou aqui é muito melhor do que no Brasil. Eu penso muito nessa questão dos filhos, porque quem me conhece sabe que eu falo que eu quero ter 3 filhos. E quem é pai e tá vendo esse vídeo já vai falar assim, menina do céu, você não sabe o que te espera. Mas é o que eu falo pra todo mundo também. Pode ser que eu tenha um e desista de ter outros, né? Mas eu pensava muito na questão dos nossos filhos, assim, do futuro, né? Nossos filhos do futuro. E como seria a vida para eles, como seria se continuasse no Brasil. Para nós, assim, já foi difícil para os nossos pais conquistarem as coisas que eles têm, né? Casa, às vezes um carrinho, ou tudo que já tiveram durante a vida deles. E imagina, assim, para nós que acabou sendo mais difícil, para os nossos filhos ia ser mais difícil ainda, assim, ia ser o triplo mais difícil, né? Pra nós foi tão difícil que a gente não conseguiu, né? Exatamente, a gente acabou desistindo e falou, vamos pegar esse dinheiro, vamos investir em outra coisa. É isso. Mas, então,
sempre pensando assim, a gente tem que melhorar assim a condição de vida. A gente tem que ir para um lugar onde a gente vai conseguir ter filhos e conseguir assim Dar uma boa condição de vida pra eles. exatamente, não simplesmente ter filho para ter filho, mas depois assim Pra jogar no mundo. jogar no mundo, exatamente. Inclusive tem até um vídeo no canal aí que o título é Ela Quer Ter Gêmeos. Vai lá, dá uma olhada. Mas é isso. Essa foi a motivação, né? Além disso, qualidade de vida, porque aqui tem, eu diria assim, muito lazer, porque tem muitas praças e, tipo, eles valorizam as paisagens. Aqui cuida-se muito de paisagens. Sim. E, lógico, o poder de compra, que é melhor do que no Brasil. E, bom, Aqui o dinheiro rende, assim, você vai no mercado, a gente já foi no mercado várias vezes, né, desde que a gente chegou, porque aqui as compras você carrega na mão, se você não tiver carro, você vai trazer tudo na mão, não tem serviço de entrega, pelo menos não no mercado que a gente foi. a gente não sabe, né, na verdade. Na A verdade, gente não chegou a perguntar. não. Mas daí a gente traz tudo na mão, acaba ficando pesado para trazer uma compra de um mês. Então a gente faz uma compra meio semanal, quinzenal. É isso. Aí, depois de tudo isso, veio a decisão, que é, assim, tipo, o pontapé, se a gente vai ou não vai. E, lógico, a gente decidiu que vamos, né? E aí houve os primeiros passos do nosso planejamento, que foi começar a guardar dinheiro. A partir daquele momento a gente disse, não, a gente vai começar a guardar dinheiro, porque sabe que o começo não é fácil para ninguém, a gente vai resetar a vida do zero, não vai ter documento, não vai ter trabalho, não vai ter parente, não vai ter ninguém e nem nada. Então, tipo, o primeiro passo foi começar a guardar dinheiro. Quer contribuir? Bom, depois a gente começou a pensar na questão assim, se a gente for ir, quando que a gente vai? Qual é o melhor momento? E o Mike na época estava fazendo faculdade, então a gente pensou assim, vamos esperar você terminar de fazer a sua faculdade, que era mais ou menos aí uns 2 anos que faltava. 3, né? Era, na verdade, 2 anos e meio, mais ou era menos. uns 2 anos e meio, mais ou menos, estava na metade do ano. Foi em 2020, eu terminei... Não, foi em 2019, eu terminei em 2022, em dezembro de 2022. E a gente veio Foi pra isso. cá no começo do ano, né? Não, ó, desculpa. Em abril? Quando que a gente veio pra cá? A gente Em veio abril. pra cá, a gente chegou aqui 15/5, mês Então, passado. no Faz meio 20 do ano dias. assim, a gente decidiu quando mais ou menos a gente ia vir, que era o planejamento já vir mais ou menos nessa data, né? A gente decidiu, era em 2020, quase no meio, mais ou menos no meio de 2020. Quando que a gente Aí, ia ver. O tempo de esperar o Mike terminar a faculdade dele é o tempo que a gente teria, assim, para poder guardar um dinheiro. Então, assim, a gente pegou um prazo bacana aí para poder se planejar, pesquisar sobre o país, ver se ia ter alguma mudança muito brusca, né? E é isso. E a gente usou esse tempo para ir se atualizando, né, sobre as condições do país, para ver se surgiam algumas possibilidades, algumas facilidades, que inclusive foi o que aconteceu. Com os vistos, né? Portugal ajudou bastante com a questão dos vistos. No final do ano passado, em novembro, se eu não me engano, foi criado o visto de procura de trabalho. E aí, tipo, meio que coincidiu com o fim da faculdade. Então a gente pensou, então vamos certo. A gente a princípio viria como turistas. Mas a gente não aconselha vocês fazerem isso. Não. Além de você chegar aqui, ser difícil de conseguir emprego, você pode não passar na imigração. De qualquer maneira, assim, se você quiser vir como turista, a gente apoia se você for realmente turistar. Agora, se você quiser vir para o país para morar aqui, venha com a documentação, certo. Porque para você poder trabalhar vai ser mais fácil, para você conseguir matricular seus filhos na escola vai ser mais fácil. Tudo vai ser mais fácil. E também porque hoje tem essa possibilidade de você vir certo. Sim, né? sim. Então, venha certo, venha, né, pelo visto. Na época não tinha, então a gente ia vir como turista, que é o que tinha. E surgiu o visto, a gente decidiu, não, vamos certinho, pra gente não ter perigo com nada, ficar tudo
zerado. Sim. E aí, depois desse período, a gente foi se atualizando também, vimos que teve essas facilidades e a gente demorou um tempo, decidiu contar para a família. Que aí foi quando eu falei para minha mãe. Aí quando a gente tinha certeza absoluta mesmo, aí a gente pegou e falou Demorou assim, o quê? Uns 5, 6 meses? demorou, né? Por aí, uns 5, 6 A meses. gente falou assim, é isso mesmo, é certeza, pode esperar que vai chegar o nosso dia. A gente chegava e falava assim, eu vou terminar a faculdade e a gente vai embora. A gente tá só esperando o Mike terminar a faculdade, exatamente. É. Eu falava pra minha família. O pessoal, assim, da minha casa é mais de boa, não teve, assim, nenhuma uma reação mais A primeira reação da minha irmã de foi... choque. A primeira reação da minha irmã foi falar, não vai, eu não vou deixar. É verdade. Da minha mãe foi a mesma coisa. Meu pai, ele ficou meio assim, vai, não vai, né? Tipo assim, Ele só falava notícia pro Michael, nova. Não, ele falava pro Michael assim, não, tem que ir, né? Beleza. Só que aí ficava mandando mensagem pra ele com coisa De tipo notícia assim, ruim. não vai, entendeu? Aquela assim, mensagenzinha subliminar. Aquele vídeo assim, economia de Portugal não está muito boa, tipo isso. É porque é aquilo, né, gente? Um tipo, exemplo. a nossa família não quer a gente longe. E a gente não queria que eles estivessem longe. Mas a gente tem que seguir os nossos sonhos, tem que ser corajoso, né? E a gente decidiu ser corajoso a esse ponto. Então, depois de contar para nossa família, a gente continuou se atualizando sobre o país, né? E, tipo, vendo locais pra gente imigrar, que seria os locais que tivessem mais oportunidades de emprego. Onde a gente viria morar aqui em Portugal. Até porque, assim, você tem muitas opções dependendo da região onde você tá. Você tem possibilidades diferentes, né? E foi que a gente decidiu ir para a parte mais industrial. Porque eu já trabalhava com produção, para quem não sabe, eu sou costureira, tá? E o Michael, ele trabalhou por produção em alguns momentos também. Mas foram uns bem poucos, a maioria do meu tempo de atividade foi em escritório, né? Mas assim, nosso primeiro destino, tipo assim, a gente pensou, almejou Aveiro, mas não foi o que aconteceu, né? A gente foi pesquisando melhor, viu que estava ficando um pouco mais caro e depois fomos obtendo novas informações, vimos Vila Nova de Famalicão. Poxa, lugar top. Inclusive a gente viu essa opção também em vídeos, em canais no YouTube. Ajuda muito, assim, você consegue ter uma noção boa de como é mais ou menos a região ali. Isso. Por vídeos das pessoas, então ajuda bastante a gente também. E também não deu certo. Por quê? Por questão de arrendamento. A gente, tipo, na última hora, modo de dizer, né? Os últimos 2, 3 meses a gente começou a ir atrás bastante, assim, de arrendamento. E a gente já sabia que estava muito difícil. E por quê? Tipo, para os últimos 2, 3 meses. Porque não tem como se alugar antes, se arrendar antes, sendo que você nem tá perto de... Às vezes você vê um lugar que você gosta, mas assim, no prazo de 2 meses tem muitas pessoas que podem... No prazo de 2 dias já era. Exatamente. Então, aí a gente, tipo assim, começou a postar em grupos que a gente precisava de um quarto para casal. Por quê? Porque a gente se submeteu a ficar, a princípio, num casal, porque a gente sabia que era caro, né, no começo, a casa principalmente, então a gente colocou um quarto, a princípio. A gente falou assim, não, a gente vai passar pelo menos aí, sei lá, uns 4 meses, 6 meses em um quarto até a gente se estabilizar, ter um trabalho e conseguir se sustentar, e depois a gente vai para uma casa. Quem foi mais atrás disso, quem foi mais atrás dessa parte foi o Michael. A parte da pesquisa, assim, no geral, às vezes eu via vídeos com ele junto também para pesquisar sobre o país, mas quem ia mais atrás, assim, da parte mais técnica, assim, de realmente o oficial, questão de documentação, questão de onde a gente ia ficar, foi mais o Michael. Então eu tenho que dar esses créditos para ele. Obrigado, mozão. Porque na época, olha, eu vou falar pra vocês, é muita coisa, assim. Você mudar de país não é brincadeira. A imigração ela não é fácil.
a questão de documentação, questão de onde você vai ficar, tudo isso é muito importante. E ele foi atrás de tudo isso praticamente sozinho, até porque, assim, cada um no seu ritmo ali, ele é mais acelerado, então ele é mais atrás disso. Inclusive, eu já sou mais, assim, deixa rolar. Relax, de boa, deixa onde a vida me levar eu vou. Então eu tava mais assim, pensando em outras coisas. Eu tava no 50%, mas tá no 100% ali. Inclusive eu, perdi várias horas de sono porque ia dormir 2, 3, 4 horas da manhã, pesquisando lugares, pesquisando arrendamento para ver média de valores. E tipo, quando a gente começou a pesquisar, um quarto era 180 euros, 250 euros, assim, um já E top. hoje quem mora aqui, os portugueses que estão aqui, né? Os portugueses estão aqui. Os portugueses, né, sabem disso. Os brasileiros que estão aqui estão vendo isso também, assim, vendo essa diferença. Os brasileiros que já estão aqui há muito tempo, que antes, até uns 2 anos atrás, 2, né, 3 anos. Era mais barato. Sim. Até a pandemia também teve, infelizmente, tá tendo a Ucrânia, né? Também tá vindo alguns ucranianos para cá. Então o arrendamento acaba ficando mais... É muita demanda e é a lei da oferta e da demanda, né? Se tem muita demanda, pouca oferta, o preço estoura. E, tipo, aí decidimos, né? Porque foi o que surgiu vir para Hermesinde. E, inclusive, a gente não conseguiu trabalho aqui. Vamos falar sobre trabalho num próximo vídeo. Mas, a princípio... E o vídeo sobre os trabalhos, vou interromper você. Os vídeos sobre o trabalho tá bem legal, tá? Eu tô empolgada pra falar sobre o meu trabalho, né? Será que eu gostei do meu trabalho? Será? Será? Mas vejam o vídeo, hein, quando ele sair, porque tá bem legal. É isso aí. Do que vocês acham que eu tô trabalhando aqui? Não sei se eu já falei no vídeo, mas do que vocês acham? Só vou deixar um spoiler pra vocês. Eu e a Denise conseguiu trabalho na 2ª semana aqui. Isso. Na verdade, eu assinei o contrato no 5º dia em Portugal. Trabalho aqui Eu cheguei assim, o mais fácil pra você que tá pensando em ir em Portugal. Trabalho é mais fácil você conseguir. Eu só não queria ficar escolhendo, né? Que tem gente que quer ficar escolhendo. E não fazer a cagada que eu já tô ouvindo muito português falar, que chega... trabalha 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês. Vocês têm que ser comprometidos. Meu, se vir pra cá tem que ter comprometimento. Ainda mais quando as pessoas te ajudam, cara. Eu penso assim, né? Se a pessoa tá me ajudando, mesmo que ela não espere nada em troca, eu crio uma dívida ali com ela, que é, o mínimo, me comprometer com a pessoa. A empresa cara. te deu uma oportunidade. Claro que também, assim, a empresa sempre um relacionamento recíproco. A empresa é boa com você, ela te deu uma oportunidade. Gente, continua ali, cria um tempo ali, cria um vínculo com as pessoas ali, até porque você trabalha com pessoas, né? Se for um trabalho em equipe. Então, assim, a melhor coisa que você pode fazer é não ter pressa em querer, às vezes, mudar de trabalho por 50 euros a mais, né? Alguma coisa assim. Por 100 euros que seja. Porque aqui eles valorizam muito o tempo de emprego. Sim. E não, tipo, quanto se ganha. Cara, aí, tipo, se você achar um emprego legal, um emprego da hora, fica nele, cara. Fica nele porque vale a pena. E, assim, ao nosso ver, é melhor você estar num trabalho onde você talvez vai receber um pouco menos, né? Um pouco menos que outros trabalhos, assim, mas que você está recebendo um valor legal ali que tá dando pra você se virar, do que às vezes você sair e ir pra um outro lugar. Por 100 euros e não valor saber como é que vai ser. Baixo, e às vezes você acaba entrando numa furada, né? Então, basicamente, assim, sobre o nosso planejamento no brutão, assim, foi esse. Agora, sobre valores, eu vou falar no próximo vídeo, que eu acho melhor, né? Separar, tipo, planejamento financeiro para ir para Portugal. Acho melhor, porque agora já tá dando 20 minutos de vídeo. Então, acho que o próximo vídeo vai ser falando sobre o planejamento financeiro. O próximo vai ser sobre o nosso trabalho. Pode ser então. E depois do trabalho, depois desse planejamento financeiro. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like.
Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário aí para contribuir com a gente, se você está gostando do conteúdo, se você tem sugestões de conteúdo. Se você está em Portugal, me fala o que você está achando de Portugal. Verdade. E segue lá no Insta, esse aqui é o meu, vou deixar aqui o da Denise, bem aqui, ó. Então, valeu, falou, tchauzinho. é nóis.